Espelho, espelho meu, existe alguém que atrai mais mídia do que eu nas orações, nesse período de quaresma? Sim, existe. Existe um jovem que está atraindo muitas pessoas para orar de madrugada. 40 dias. Não pensem que é fácil, tá? Não pensem que é fácil acordar cedinho, porque se até Pedro dormiu, né? Se até os discípulos de Jesus dormiram quando Jesus pede para eles orarem com ele lá no Getsemani, imaginem nós. Imaginem nós, né? E tudo isso, claro, causa um rebuliço na mente de muita gente. Não tem jeito, os invejosos vão estar ali de plantão, ou criticando uma coisa, não está falando a palavra de Deus corretamente, não, ele está deturpando a Bíblia, não, ele se veste falsamente, ou enfim, seja como for, se veste falso, então por que ainda está lá, né? Então, tem todo esse lado. De que eu tô falando? Porque o pessoal tá me perguntando também, Francisca, você tá acordando mesmo de manhã para orar, né? Cedinho com o Frei Gilson? Olha, eu estou sim. E como eu falei para vocês, não é fácil você acordar e tal, enfim. Eu durmo tarde. E acordar cedinho não é meu forte não, tá? Mas eu tô seguindo sim. Bom, e vocês sabem que isso está causando, né, cancelamentos e tal por conta de algumas falas dele. Porque fazem os cortes. Vocês sabem que a gente que produz conteúdos na internet, a gente faz os cortes e sai aquilo que, enfim, um trechinho só, às vezes até fora de contexto, e vai, né? Mas é isso. Estou fazendo sim a quaresma. Outros dizem que não está na Bíblia e eu vou mostrar justamente agora para vocês que está, porque Jesus fez a quaresma. O que é quaresma? 40 dias. 40 dias antes de você iniciar uma missão, iniciar um projeto, iniciar algo, né? Você se prepara. Você se prepara. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, principalmente, tá? Olha só, tudo, né? Então, você prepara a sua consciência, a sua sinédese para algo, entendeu? E Jesus fez isso. Tanto que eu vou ler aqui para vocês, Mateus 4. Mas antes de eu começar, eu quero agradecer aos novos inscritos. Alguns vieram com certeza por conta da postagem que eu fiz aí da oração lá com o Frei Gilson, da quaresma de madrugada, outros por, enfim, outras situações, outros vídeos. Estão começando a descobrir esses vídeos, então sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Se você é mulher, seja muito bem-vindo. Se você é homem, tá? Então, aqui eu falo sobre livros, eu falo sobre os evangelhos, os livros que contêm, que estão nos evangelhos. Falo também um pouco sobre o Pentateuco, sobre a Torá, tá? Existe uma playlist aqui no canal dos alfabetos grego e hebraico, além dos evangelhos mesmo, lido capítulo por capítulo até o final, tá bom? E é claro, eu falo sobre as minhas experiências com esses textos, né? Então, é isso. E nos shorts vocês vão encontrar, às vezes, as coisas que eu faço paralelo a isso,
as coisas que eu faço, as visitas que eu faço nos lugares, algumas coisas sobre aqui a minha família, enfim, vocês podem passear no canal e aproveitar o máximo que esse canal oferece para vocês. Então vamos lá. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sei que tem muita gente me ouvindo nos lugares mais longínquos. Já vi aqui pelo YouTube mesmo, na Métrica, na Índia, na Rússia o pessoal tá me ouvindo, agora lá no Amazonas. Enfim, em vários lugares. Uma hora dessas eu coloco aqui para vocês. E aí você pode também me dizer da onde você está me ouvindo e como você chegou aqui, tá bom? Possivelmente algum vídeo meu deve ter disparado aí e você veio. Olha só, então, a quaresma, né? Que a gente pode falar. Os evangelhos, os 4 evangelhos, destacam na quaresma, né? O quê? A ida de Jesus, né, para o deserto e as tentações que ele passou lá, além dos embates que ele tinha com o povo da lei, os mestres da lei. Quem são os mestres da lei? Eram os religiosos na época de Jesus, os sumos sacerdotes, né, todos aqueles que estudavam eram adeptos da Torá. Torá significa lei, que são os 5 primeiros livros do Pentateuco, vou dizer assim. Pentateuco é uma palavra grega, e nesses 5 livros contém a lei de Moisés, que foi inspirada por Deus e revelada a Moisés, a Moshe, como é no hebraico, como os judeus chamam, Moshe Rabbeinu, né? O Moisés. E quem foi Moisés? Moisés foi o líder do povo judeu que tirou o povo, quer dizer, que conduziu o povo no deserto, né, na saída do Egito, tá bom? Então, aqui a quaresma, os 40 dias, quaresma significa 40 dias, serve para uma preparação. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo no deserto, né? Antes da Páscoa, eles se limparam, eles se purificaram, eles mudaram a sua consciência, eles, de grau em grau, vou dizer assim, como assim? Eles foram evoluindo nas suas consciências e por isso saíram no deserto. Lembrem-se que essa história aconteceu, mas também você pode levar para o lado subjetivo no sentido de que esta fase que você está naquele deserto, que você está aprendendo de Deus, as coisas de Deus, passando por todo um processo aí de aprendizados, isso está educando também a tua mente, a tua consciência. Está evoluindo para que você evolua na sua consciência, né? Então, o deserto, ele te ajuda a isso. Então, 40 dias, Jesus foi para o deserto, né? O Espírito de quem? Qual é o Espírito que está ali? O Espírito de Deus, tá? O Espírito de Deus leva Jesus para o deserto para que ele seja tentado. Aí você vai ouvir lá que Satã, que o diabo estava lá. Algumas traduções estão como diabo, outras estão como Satã. Eu já expliquei aqui para vocês que diabo significa o divisor. E Satã, Ra-Satã ou Satanás é o acusador. Ele vem para te crivar, tá? Ele vem para te crivar se tu realmente és fiel para com Deus, se tu és fiel para contigo, se tu és fiel, por exemplo, se você é casado, se tu é fiel para tua esposa, se tu ou vice-versa, tá? Ou se tu é um religioso, se tu é fiel realmente naquilo que tu fazes, tá? Então, muita gente vê o Satanás ou o diabo como aquela imagem criada com os chifres, com não sei o quê, e até atribuem a outras religiões esse ser que nem existe nas outras religiões, né? Mas na religião cristã, por exemplo, no cristianismo, existe esse Satanás, este diabo, que é um conceito de existência do mal. Quando não existe o bem, ele está
ali agindo. Mas esse diabo vive aonde? Vive dentro de você. Vive dentro de você. E aí você tem que o quê? Dominá-lo. Quem são esse diabo? Exatamente aquilo que eu vou mostrar para vocês aqui no capítulo 4 de Mateus, e vocês vão compreender melhor, tá bom? Como que ele age e o que ele vem para te oferecer. Lembrem-se, o diabo, ele sempre quer oferendas, ele quer sempre um sacrifício, né? Então, olha só, as tentações no deserto é o que acontece na quaresma, essa leitura os cristãos católicos fazem, tá? Que é justamente essa leitura do mestre, de Jesus, quando vai para o deserto e tudo mais. Então, olha só, ó, as tentações no deserto. Jesus foi levado pelo Espírito Santo, tá? Ao deserto. Jesus não foi levado pelo diabo ou pelo Satã, não. Tá bom? Ele foi levado pelo Espírito Santo, tá? Para o deserto, onde ele jejuou, ou seja, ele não comeu, né? Que é a questão de você controlar o teu corpo. A tua mente tem que controlar o teu corpo, né? Então, ele jejuou nesses 40 dias e nessas 40 noites. Aí você vai dizer, mas esse jejum não é de comida e tudo mais. Só que lá nos profetas vai dizer que o jejum que Deus quer é que você possa ajudar os pobres, as viúvas e o estrangeiro. Se você faz isso, perfeito. Mas não custa nada você dar uma purificada também. Às vezes, né? A gente passou Natal, Ano Novo, Carnaval, comendo um monte de porcaiada, um monte de coisa que não é legal. Então, é uma fase também para nós nos purificarmos. Você sendo católico ou evangélico, ou sei lá, até as outras religiões fazem isso. E por que tu, como católico, fica criticando quem faz, né? Entendeu? Então, sabe, é uma questão de higiene até da saúde da gente, tá bom? Tem gente que não tem, porque é muito difícil, gente. Tem gente que não consegue fazer. Não consegue ficar 1 dia, 2 dias sem o açúcar, sem o álcool. Eu tô há um tempão sem álcool. Vocês sabem que eu gosto de um vinho, vocês sabem que eu gosto de champanhe e tudo mais. Até brinquei nos shorts colocando lá, mas de final de ano, vídeos antigos, né? Brincando, porque a gente começa a fazer e realmente a gente segue. Quando a gente tem o Espírito forte, o Espírito Santo, a gente consegue sim, né, deixar de comer certos alimentos que não nos beneficiam, né, que não nos trazem vida, né? Aí eu tô com né aqui, ó. Que não nos trazem vida. E uma outra questão que a gente treina também, por exemplo, na quaresma. Aí me perguntaram, mas por que você tá fazendo isso lá, essa quaresma lá, essa oração, não sei o que, o jejum e tudo mais. Jejum nem tanto, tá, gente? Lá com o Frei Gil, aqui, né, com o Frei Gils, todo dia. Por quê, meu filho? Pelo menos eu preservo, né, a minha... Como é que se fala? No direito, eles falam... É uma palavra jurídica, né? Eu preservo o meu réu primário, sabe? Porque a gente não fica tão irritado, a gente procura levar as coisas com mais leveza, né? Porque nesse período, quando você começa a fazer realmente ou uma oração, ou uma quarentena, ou uma novena, ou um septenário, ou um rosário, né? Gente, o que aparece de demônios para encher o saco da gente não é fácil. E aí você tem que se manter ali, porque você não quer quebrar, né, o que você está fazendo. Então você tem que né, manter a postura. Mas eles vêm. Ai, mas vem tudo fantasiado. Não, gente, às vezes é gente mesmo, gente encarnada, que vem encher o saco da gente. Às vezes é uma palavra maldita que a pessoa joga pra gente, é uma praga, é um
uma inveja mesmo, né? Como eu falei para vocês, eu cheguei aqui falando sobre a quaresma que eu tô fazendo com o Frei Gilson. Gente, até o padre velhinho foi lá dizer que não sei o quê. Por quê? Porque a mídia tá dando ibope para o Frei Gilson e não tá mais olhando para ele. Então é claro que ele ficou com inveja, né? E isso é muito normal, porque faz parte do humano. Não pensem vocês que dentro das igrejas não tem essas coisas, é o que mais tem, é uma vaidade. Vocês não têm noção, gente. Então, sabe, você tem que estar orando mesmo, você tem que estar se fortalecendo, porque senão você é acometido por de repente ver o outro lá levando 2 milhões de pessoas para orar de manhã cedo, e de repente lá na tua paróquia, lá no teu templo, lá no teu cantinho, na tua célula, vem 2 ou 3 pessoas e essas pessoas nem te dizem obrigado, nem te ajudam a manter o local, né? E aí quando eles veem também os Pix entrando lá na comunidade do Frei, o povo, claro que fica com inveja, porque geralmente se tem dinheiro na jogada, tem inveja ali, né? Outro dia eu escutei, né, alguém disse pra mim, e vê se você não fica lá nos seus vídeos muito enfeitada, não sei o que, tererê, né, que vocês sabem que eu gosto, que nem uma árvore de Natal, porque o povo fica achando que você, mas eu não vou deixar de não ser o que eu sou só porque o outro vai se sentir incomodado, porque eu já deixei de falar muitas coisas por causa dos outros, porque tem que preservar a família, porque tem que preservar não sei quem, porque tem que preservar, né, tudo. E aí você fica sendo podado por causa dos outros. Então eu disse, não vou deixar de ser, até porque quem vem aqui já sabe como é que eu sou, então tem isso. Então a gente ora justamente para não perder o réu primário e não cair na tentação de esbravejar alguém, de retrucar na mesma moeda, de ter aquele espírito de vingança, às vezes às vezes alguém te faz o mal, ou alguém fala uma palavra que não é legal, você quer se vingar da pessoa, às vezes, se é no trabalho, aí você começa a querer destruir aquela pessoa, ou por meio de lachonará, ou por meio de diversas artimanhas que às vezes todo ser humano tem, tá bom? E então é isso, para isso serve o jejum, para isso serve a oração, para isso serve a observação, e essa quarentena ajuda, né? Essa quarentena, essa quaresma, eu já falei que quaresma significa 40, ajuda a gente a se concentrar na vida da gente. É isso, a gente cuidar da nossa própria vida, porque enquanto a gente tá lá olhando que o outro tá fazendo 2 milhões de visualizações, levando 2 milhões de pessoas todos os dias para orar, então eu não estou cuidando da minha vida de verdade, né? Eu tô falando porque o senhorzinho lá, o padre velhinho, disse que, enfim, ele se incomodou de estar acontecendo isso, tá? E aí eu lembro também da situação que quando eu ia para as ruas com essa mesma pessoa, e ela não me conhecia, não sabia quem eu era, ela disse assim para mim uma vez, andando com os moradores de rua e tal, e durante a madrugada inteira. Aí quando terminamos de dar os alimentos do povo, né, ele chegou para mim e disse assim, e a irmãzinha gostou de ter visto? Eu já tinha ido várias vezes, né? Eu já sabia como funcionava. E aí ele disse depois assim, a irmãzinha não vai começar a entrevista? Aí eu disse, entrevista? Não, ele disse, não, você não é do jornal? Aí eu disse, não sou. Eu pensei que você fosse jornalista e não sei o quê. Aí eu disse, então, não sou, eu sou estudante de teologia e vim participar, né, e vim para fazer o meu trabalho, né, e tal. Para você ver. Quer dizer, então, tava com o intuito de ser entrevistado pela irmãzinha aqui, só que a irmãzinha não fez nada disso. Então, para você ver
hoje eu tô contando isso porque eu sei, se tá incomodado com o outro que tá fazendo sucesso, é porque o espelho meu, diga se alguém está fazendo mais sucesso na mídia do que eu, incomoda. Você entendeu? É nesse sentido. Aí lembra da história aí da Branca de Neve que tá agora nos cinemas, né? Então é mais ou menos isso, né? O incômodo de muitas pessoas em relação ao Frei é também por isso. É a questão de que a mídia não está dando mais holofote para eles, né? Mas sim para o povo que está orando de madrugada. Então, olha só, as tentações de Jesus no deserto, para a gente não cair nessa tentação da inveja, da competição, que é terrível, da comparação. Não se comparem com ninguém. Não se compare com seu irmãozinho de casa mesmo. Não se compare com o seu marido ou com sua esposa. Não se compare com o seu sacerdote. Não se compare com a sua vizinha. Não se compare com o seu tio, com a sua tia, com o seu... Enfim, porque cada um de nós somos seres únicos. Nós somos peculiares. Eu tenho um jeito de falar, você tem outro. Eu tenho um jeito de andar, você tem outro. Você tem o seu. Então, e foi assim que Deus nos fez. Eu fiz há pouco tempo um estudo sobre o livro de Gênesis. E é tão bonito como Deus faz uma variedade de coisas. E tudo diferente. E tudo lindo. E tudo tem que ser tudo harmonioso. E tudo... Todo mundo é um. Sabe? É um e único, né? Então... O que eu tenho para dizer para vocês nesse sentido, né, da questão da quarentena, é justamente para a gente entrar para dentro da gente mesma e começar a limpar a nossa casa, que é esse nosso templo, esse nosso corpo, né? Varrer toda a sujeira que às vezes a gente tem, né, de querer competir, querer invejar, querer desejar o mal... enfim, essas coisas que fazem parte do ser humano, né? Então, eu vou falar um pouquinho das tentações de Jesus, né? A tentação no deserto, né? Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuou 40 dias e 40 noites. Foi tentado pelo diabo, que lhe disse que lhe daria todo o poder e a glória do mundo se ele prostrasse diante dele, né? E aí ele tenta com a comida, com o dinheiro, com a matéria, depois com a questão da adoração, daquela questão de eu sou isso, eu sou importante, eu sou nobre, eu sou mais, eu vim desse lugar, aquela questão da nossa vaidade, do ter, ser e poder. Então, foi nisso que Jesus foi tentado, né? Mas Jesus responde que a Escritura diz, não só de matéria, não só de pão vive o homem. Por quê? Nós não vamos viver a vida inteira com este corpo. Este corpo aqui, ele é temporal, entendeu? Você fica aqui bonitinho, lindo, maravilhoso, né? Você se valoriza tanto, aquela coisa toda como corpo. Só que esse corpo aqui, ele vai ficar. Daqui a pouco, ó, você morre, vai feder, quer dizer, feder a gente já fede, não tem jeito, gente. Tá? Passa 2 dias sem tomar banho, 3 dias, vai ter mau cheiro. Então, o nosso corpo, ele já é visitado, já é um, como é que se diz? Ele já é um condomínio de bactérias, vírus e tudo mais. Nós passamos por uma pandemia, nós sabemos muito bem o que isso representa. Talvez isso foi para nós termos consciência de que somos tão frágeis e que habita em nós essa possibilidade de os bichinhos, né? Os vermes virem tomar posse desta nossa casa, que é o nosso corpo biológico, né?
Mas Jesus diz, nem só disso aqui a gente vive, mas a gente vive de outras coisas, porque nós somos seres espirituais vivendo neste corpo. Nós temos um corpo emocional, nós temos um corpo espiritual, nós temos esses vórtices que passam por dentro da gente, essa energia, essa eletricidade, que muitos chamam de energia, alguns, eu não sei quem... Não sei se é Jung que fala que tem o ânimo e ânimas, que é justamente esse nosso jeito, essa nossa energia que faz movimentar, essa dinamis que faz movimentar esse corpo, né? Para onde a gente deseja que ele vá. O que mais que eu posso falar? E aí também... Então, a quaresma é o período para os católicos, né? Período de 40 dias de oração, jejum e penitência e caridade, que se inicia na quarta-feira de cinzas e vai até... São 40 dias, vai até antes da Páscoa, tá bom, gente? Então é isso. Agora eu vou ler para vocês. Aí muita gente diz, mas isso não está na Bíblia. Claro que está na Bíblia, né? O povo no deserto ficou também 40 dias. E Jesus, aqui neste evangelho de Mateus, capítulo 4 também. Ele diz a prova de Jesus, quando Satã vem para crivar Jesus, para saber se ele realmente era firme, era ponta firme, sabe? Com Deus, para com Deus. Então, olha só, eu vou ler para vocês aqui. Então Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites, ele teve fome, o que é normal, né? Ele era homem, ele era humano, então sentiu fome. O tentador, aqui o Walter Lisboa traduz como o tentador, né? O tentador, que é o diabo, tendo se aproximado, lhe disse: se és filho de Deus, ordena a estas pedras que essas pedras se tornem pães. O tentador, tendo se aproximado, lhe disse: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu: está escrito, não somente de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, pois está escrito: dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão em suas mãos, para que teu pé não tropece em uma pedra. Viram? Aqui ele tenta Jesus com o pão, né? Com a comida. Quantos políticos não se mantêm também? Eu não estou dizendo que os políticos são o diabo, tá? Nem Satã, mas eles se utilizam dos meios das estratégias do diabo para captar as mentes do povo, né? Olha, eu vou te dar comida, eu vou te dar pão e circo, eu vou te dar picanha, né? A cervejinha, eu vou te dar ovo, entendeu? Vou te dar picanha. Eu tô falando esse só porque tá, mas a maioria faz isso, gente, tá? A maioria faz isso. Então eu vou te dar a comida, né? Para que tu possas, né, me adorar. Eu sou o papai que te dá comida. Eu sou, entendeu? Eu sou o papai dos pobres, né? Seja ele quem for, gente, tá?
ou mamãe dos pobres, sei lá, tem. Se você for olhar na política, na geopolítica, o que mais tem é eles oferecendo esse tipo de coisa, entendeu? O povo tá passando fome no mundo. Ou vocês acham que todos nós temos dinheiro aqui, tem dinheiro para comprar, pagar R$ 45 num pacotinho de café? Ou R$ 45 numa cartela de ovos? Eu ainda consigo. Mas tem gente que não tem nem para comprar um ovo, gente, né? Que é o básico do básico, que é a proteína que o pessoal, que todos nós necessitamos, né? E aí o povo famoso ainda vai comprar ovo, fica dizendo que tá comendo ovo, aí o ovo aumenta mais ainda, né? Então, olha só, eles ainda podem comprar, e o povo que não tem, às vezes, condições, né? Então, tem isso também. Então, ele oferece o que é a comida, e depois ele oferece o que mais? Ele diz assim: se és filho de Deus, atira-te para baixo, pois está escrito, dará ordem aos seus anjos. Aqui ele utiliza o Salmo 91. E aí, também, talvez vocês não observem, mas eu vou falar isso para vocês. Aqui ele está pedindo que Jesus se suicide. Não sei se vão cortar isso aí, mas é um ato sim, entendeu? Dizendo aqui, ó, já tira daqui, né? Que ele diz, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te para baixo. Ou seja, se tá lá no alto, vai cair lá embaixo, vai morrer. É um suicídio. E aí, outra coisa que eu observo aqui, ele coloca ele no topo do quê? Do templo. Então, quer dizer, é a questão de deixar lá em cima, né? Na igreja, ou na sinagoga, ou no templo, sei lá, nos templos que vocês vão, e de repente coloca o cara lá, o cara é o cara, né? E aí, quando não faz o que ele quer, depois de estar cheio de um monte de coisas, né? Às vezes está vivendo uma vida que não é aquela. Às vezes tem muitos sacerdotes vivendo. Eu não estou falando do sacerdote católico, mas eu estou falando de um modo geral. Muitos religiosos que, né, estão lá em cima. Estão achando que são deuses, estão achando que são os ungidos de Deus, estão achando que são os apóstolos. E aí o povo vem e começa a exigir, as confissões, aquela coisa toda, e o cara não tá preparado para aquilo. O cara não é psicólogo, ele não é psiquiatra, ele não é um CAPS na vida, né? E aí o que acontece? Daqui a pouco eles estão com desgastes mental, físico, psíquico e tudo. Porque pegaram para si toda aquela, digamos, todas aquelas mazelas do povo, né? Então tem isso também, de às vezes eles se acharem os super-heróis, os super-homens ou super-mulheres. Dificilmente na igreja tem mulher, tô falando na igreja católica, não tem mulher sacerdotisa, mais homens. Então eles são abarcados com as mazelas do povo, sim. Imagina, às vezes nem eles estão com a vida tão legal, e aí você vai lá fazer, né? Agora, nesse período, as igrejas vão encher de gente para falar um monte os pecados, né, que eles têm, e cada um pior do que o outro. Então, dificilmente alguém procura um sacerdote para perguntar dele, você está bem? Você está precisando de alguma coisa, de alguma ajuda? Às vezes até os parentes mesmo não estão nem aí. Pode ver que os sacerdotes são tudo deste tamanho. Vocês acham que eles têm saúde? Não, sabe? Então não tem, e é complicado. Você imagina só como que vai resolver a situação do outro que chega lá, ai padre, abençoa meu carro porque não sei o que, eu comprei um Pagani agora, aí eu preciso que o menino da rua não venha me roubar. Então, sabe, é umas coisas assim que não dá para entender. Então, olha só, para você ver como ele e Jesus ia para a missão dele de quê? A missão que Deus deu, né? Como sacerdote também. Então, olha só, ele oferece, ele coloca no ponto mais alto do templo. Porque, em geral, todo sacerdote, vocês, eu não, mas
Vocês têm essa coisa de adorar o sacerdote. Tem gente até que beija a mão do sacerdote, da sua bênção e não sei o quê. Oi? Cara, você nem sabe se o cara lava as mãos quando sai do banheiro. Entendeu? Não tô falando mal deles, não tô falando mal de ninguém. Eu só tô dizendo que é pra você abrir a sua consciência, né? E vai lá. Entendeu? Uma coisa é você orar, né? Achar legal e tudo mais. Outra coisa é você orar e ter consciência também. Entendeu? Então, olha só, isso o diabo oferece todo esse glamour, essas coisas todas. E aí você vê pela mídia, o fulano de tal, o padre fulano de tal tá doente, tá com depressão, tá com não sei o que. Claro que tá. O povo consome, eles vivem uma vida que não é uma vida verdadeira deles, assim, que eles gostariam de ser outra coisa e de repente vivem aquela vida. Isso não só os sacerdotes, mas a maioria do povo também, homens casados, mulheres casadas, filhos que não querem exatamente ser aquilo que os pais querem, sabe? Então, tem todo esse lado, é justamente o lado humano. Então, que a gente tem que olhá-los como pessoas humanas, como a gente, né? Que a gente sofre, de vez em quando a gente, né, manda vai, né? Então, todo mundo é a questão humana. E Jesus mostra justamente essa parte aqui humana, né? Ele foi tentado para ser, ter e poder. E, de repente, ele não quis isso. Ele nos mostra que é possível nós não cairmos na tentação da temporalidade, de acharmos que somos todos poderosos aqui neste mundo. Nós não somos, nós temos as nossas mazelas, as nossas fragilidades, sim, né? Nossas fragilidades humanas. Então, olha só, aí Jesus diz assim, Jesus lhe disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso já vem das escrituras de Jesus, tá? Não tentarás o Senhor teu Deus. A Deus ninguém tenta, tá? Aqui no versículo 8 do capítulo 4 de Mateus, eu estou lendo o capítulo 4 de Mateus para vocês, mas isso aqui também é quase como um monólogo. Eu sei que depois vocês vão me dar retorno, mas aqui neste momento é um monólogo que eu estou contando aqui para vocês. Estou lendo para vocês e fazendo meus comentários, tá? No versículo 8, o diabo o levou ainda a uma montanha. O diabo sempre leva a gente para as montanhas, cuidado, tá? O diabo o levou ainda a uma montanha muito alta e lhe mostrou todos os reinos do mundo com o esplendor deles. Gente, isso aqui a gente também tem, não tem isso todos os dias, quase? Quando a gente, por exemplo, quem viaja sabe como é que funciona. A gente entra lá naqueles sites para comprar as passagens e tudo, aí vem aquele catálogo com vários lugares do mundo. Aí vem Dubai, Bahamas, enfim, essas cidades todas que a gente gosta, né? E vem tudo assim de forma... O catálogo é maravilhoso, né? O paraíso, né? O paraíso na Terra. E aí é sempre o lado mais bonito, né? Por exemplo, quando vem para vender Paris, vem sempre a Tour Eiffel, as coisas bonitas, a Galeria Lafayette, a Concórdia, é sempre o lado assim, o Louvre, né? Sempre o lado mais bonito. Dificilmente você vê uma propaganda, por exemplo, de Paris, que venha com os mendigos, os miseráveis de Victor Hugo do lado. Não vem, mas tem. Você desce a Galeria Lafayette e eles estão ali, deitados no chão, pedindo as coisas. Você vai para a Torre Eiffel do mesmo jeito. Tá cheio. E agora, então, tá cheio. Você vai subir o Sacré-Cœur, do mesmo jeito, além dos pickpockets que tem lá. Então,
foi isso que o diabo fez. Levou ele até o alto, né? E mostrou todas as coisas do mundo. As riquezas do mundo. Ou seja, quando você vai comprar uma viagem, uma passagem ou um pacote para um resort, alguma coisa assim, né? Vem sempre essa imagem do prazer, da riqueza, né, a riqueza do mundo, vem tudo, né, no pacote, assim, para que a gente, né, para que os nossos olhos brilhem diante de tudo isso, né? E percebam que aqui é do mesmo jeito, olha só, o diabo levou ainda para uma montanha muito alta e lhe mostrou todos os reinos do mundo com o esplendor deles. Há pouco tempo vocês viram aí um shots que eu coloquei aí para vocês, né? São Paulo do alto, né? Como a gente consegue enxergar a imensidão e a grandeza dessa cidade, né? Que eu fui acolhida por São Paulo. Então, é isso, entendeu? E aí ele diz assim, ele mostrou todos os reinos do mundo com o esplendor deles, dizendo-lhes, dar-te-ei tudo isso se de joelhos te prostrares diante de mim, né? Então, aqui fica a lição. Quando a gente vê essas coisas do mundo, a gente acha bonito e tudo, mas a gente diz, não, é lindo, mas olha, o reino que eu tô buscando é muito maior, é muito mais bonito do que esse aí. Aí eu lembro lá de Apocalipse, que fala sobre todo esse reino maravilhoso, a cidade de Jerusalém, toda coberta de pedras preciosas, de muito ouro, enfim. Aí você diz, nossa, mas Jesus já tem acesso a tudo isso. Para que ele vai querer um ouro? Para que ele vai querer essas coisas temporais? Não vai. Quando a gente tem essa consciência, a gente usufrui, né? A gente está nesse mundo, é para usufruir. A gente usufrui, mas a gente sabe que é tudo temporal, tá bom? Então, olha só, Jesus diz o seguinte depois, né? Então, Jesus lhe replicou, vai-te, Satanás, vai-te, acusador, né? O acusador, vai-te, acusador, né? Vai-te, Satanás, pois está escrito, diante do Senhor teu Deus te prostrarás e somente a Ele darás culto. Você entendeu? Uma coisa é você olhar, você vai para os lugares, você olha, acha bonito e tudo mais, você tem a consciência de que aquilo ali só existe porque Deus existe, entendeu? Mas não é para você se prostrar diante de tudo isso, né? Sei lá, encantado, não sei se essa palavra seria. Não é para você achar que aquilo tudo é tão importante quanto o reino de Deus, entendeu? É para você usar, lógico, se tá aqui neste mundo é pra gente usar. Aliás, aí vem a questão do domínio, dominar sobre isso. É para nós dominarmos sobre essa terra, dominarmos sobre tudo isso. Lá em Gênesis fala sobre isso. Eu escrevi há pouco tempo um texto, 7 dias, que é justamente meditando essa questão, né? De a gente dominar tudo que existe aqui, mas dominar, note bem, que não é para destruir, mas sim como dominação de preservação. Por exemplo, eu tenho a minha mente. Esta minha mente, esta minha alma, esta minha Neshama, ela domina sobre este meu corpo. Por exemplo, algumas coisas eu não como. Por quê? Porque vai me fazer mal. Então, eu tenho domínio sobre o meu corpo, sobre o que eu penso, sobre o que eu falo, tá? Então, eu sei. Esse é o domínio, tá? Então, por quê? Porque quando você domina algo, você preserva também. Você preserva a vida. Quando eu deixo de comer, por exemplo, açúcar, que eu como um pouquinho, eu gosto. Mas quando eu paro com isso, de comer açúcar, o que acontece? Eu estou tendo domínio sobre a minha mente, sobre o meu corpo e sobre o que entra dentro do meu corpo,
Porque isso depois vai me fazer mal. Outro dia eu estava até brincando com o Matias, eu disse assim pro Matias, eu disse, olha, ele chega, né? Ele chega, sei lá, mais tarde, por conta das aulas e tudo. Olha eu contando as coisas aqui. E aí eu disse assim pra ele, às vezes ele chega, tem umas coisas que a gente tem que resolver e tal, e tem que ser, né? Eu disse pra ele, olha, depois das 18 horas, por favor, qualquer coisa que seja assim mais picante, mais complicada, mais difícil, você não nem vem conversar comigo. Conversa comigo no outro dia de manhã, sabe? A gente marca um horário, a gente conversa. Mas depois das 18 horas, nem pensar. Por quê? Eu não quero meu cortisol lá em cima, né? Vocês sabem que cortisol no corpo faz a gente engordar, porque o corpo sempre tá achando que tá em defesa, né? Que vai ter ataque e tudo mais. Então eu disse, depois das 18, nem pensar. E aí, depois das 18, eu começo a baixar as lâmpadas. Eu tô falando isso porque eu digo, chega e não acende lâmpada. Deixa a lâmpada do abajur, dos abajures, a luz indireta, que é porque a gente, além de não aumentar o cortisol, a melatonina fica bem e você dorme tranquilamente para de manhã cedo acordar e orar, entendeu? Ter fôlego para orar. Então, eu falei isso para ele, né? Eu digo, eu não quero, porque a gente já tá ficando velhinhos. Então, se ficar com estresse que às vezes vem do trabalho, com as coisas... gente, a gente fica com cortisol lá em cima. Então, para evitar, né, subir o nível de cortisol, o meu e o dele, então a gente acertou isso. Depois das 18, nem pensar. Pode deixar o problema de trabalho, as coisas lá fora, coisa de... Enfim, e o restante da vida lá fora. Aqui não. Então, a gente está nessa. Vamos voltar aqui. Então, olha só. Então, Jesus lhe replicou, vai-te, Satanás, pois está escrito, diante do Senhor teu Deus te prostrarás e somente a ele prestarás culto. Olha esse negócio aqui. Então, o diabo o deixou e os anjos se aproximaram para servi-lo. Ou seja, fuja do diabo, que ele vai fugir de você. Entendeu? Fuja do diabo. Porque aí depois ele se cansa e não vai querer mais saber de você. Porque quando você, enquanto você tá lá, ele tá ali, vai sempre aparecer alguma coisa que... É como a internet, você clica lá em alguma coisa ou você fala, por exemplo, eu tô falando às vezes, né, que eu tô fazendo a quaresma, já tá vindo um monte de reclames de marketing, né, sobre a quaresma. Às vezes vem do Frei Gilson, vem dos outros padres, vem do Padre Patrick, vem dos outros. Eu tô falando esses porque esses são os meninos agora, os influencers, e como a gente que trabalha com a internet, a gente, claro que a gente vai falar daqueles que nos precedem, né? Que estão mais adiantados do que a gente. Então, pra gente que produz conteúdos da internet, é assim, a gente sempre tá de olho nos meninos, nos influencers que realmente estão fazendo alguma coisa e tá incomodando às vezes o povo, ou pro bem ou pro mal, tá bom? Então, o que eu tava falando mesmo? Até esqueci, gente. TDAH é isso. Então, outra coisa que eu tenho que mostrar aqui pra vocês. Eu li aqui pra vocês o capítulo 4 de Mateus. Aqui, a tradução é do Walter Lisboa. Esta Bíblia é a Bíblia das Paulinas, tá bom? Paulinas Editora. Então, queridos, você vê, quando a gente tá fazendo a quarentena, vocês viram que os anjos do Senhor vieram e serviram Jesus. Isso não significa que quando a gente está fazendo as coisas assim para Deus, o jejum e tudo mais, nos purificando, isso não significa que não venham as nossas sombras nos perturbar, entendeu? Tem sempre as nossas sombras para nos testarem, para nos crivarem, para saber se realmente você vai começar uma campanha de oração, você vai fazer 40 dias de
jejum, e eu não tô fazendo jejum, tá, gente? Tem dias sim, tem dias que não. Não vou fazer corrido não, porque eu não tenho mais idade para essas coisas, tá? Então, mas a oração, sim, e a caridade sempre. A penitência é justamente você não fazer, por exemplo, eu tô evitando muito entrar na internet, essas coisas. Então, ó, tem algumas penitências que para mim são válidas, né? Então, quando você começa a fazer um propósito, não tenha dúvida que sempre vem algo para te testar. Ou às vezes é uma pessoa difícil que você vai enfrentar, às vezes é até para testar, para saber, você vai orar, você vai fazer jejum, então deixa eu ver lá se você realmente tá calminha, tua alma tá calminha. Gente, quem tá em jejum e oração, em quaresma, não tá calminho, tá? Não está calminho, não se iludam que, porque tá orando, agora é santo, é não sei o quê, Não é, gente. Justamente a gente ora pra gente acalmar, pra gente dominar os nossos demônios, os nossos satãs, pra gente retirar os nossos satanás de dentro da gente, porque se a gente deixa eles dominar, se a gente deixa ele domina tudo. Você vai botar o pé na porta e vai querer passar por cima de um monte de gente, que às vezes vontade a gente tem, mas a gente não faz. Você vai falar coisas que, sabe, bateu, levou, tipo assim, né? Eu até brinco, fez feitiço pra mim, vai levar feitiço também, sabe? Senão, daqui a pouco é assim, a gente vai ficar trocando, sabe, o mal por mal. E aí, que graça tem isso? Nenhuma, né? E Jesus, justamente, ele nos ensina que a gente trabalhe, e principalmente trabalhar a questão do perdão. E é legal fazer a oração, o jejum, a penitência, a caridade, tudo isso, porque com isso você vai aprendendo também a perdoar a si mesmo, a perdoar aquelas pessoas que te ofenderam, que te maltrataram, que te humilharam, que te amaldiçoaram, porque aquelas pessoas, elas têm que perdoar. Por quê? Porque elas não sabem o que elas fazem. Porque se elas soubessem, elas não fariam isso. Entendeu? Eu sempre digo isso. A pessoa não sabe o que faz. Por isso que ela vem, ela te ofende, ela te maltrata, assim, no sentido de te humilha, porque ela não sabe o que faz. Porque ela não conhece o outro lado teu, né? Então, aquela é uma forma, talvez, dela se sentir melhor. Aí ela vem, fala de você, ou te humilha, ou te maltrata, ou enfim, entendeu? Então, é nesse sentido. A quaresma nos ajuda a compreendermos também a nós mesmos e termos mais paciência com o outro. Porque se você não tiver paciência com o outro, você perde o seu réu primário. Para quem não entende, réu primário é a questão do direito, que diz que quando a gente comete alguma coisa, né, quando comete um crime, se tiver réu primário, tem uma pena mais branda, né, vou dizer assim. Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá seu like, comenta aí. Se concorda, se não concorda também. Entendeu? Eu sei que eu tô falando um monte de coisa aqui, mas eu falei sobre o Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Presta atenção. A tentação de se jogar, que é relacionada ao suicídio. A tentação de, se tu és filho de Deus, é a questão de separar a família, né? Se tu és filho de Deus, se tu és filho do seu Manuel, se tu és filho do João, então tu vai te preocupar, vem aqui fumar um beck, vem aqui, né? Vem aqui
usar uma carreirinha. Presta atenção, gente, entendeu? O evangelho, ele é muito... Eu tô atualizando, tá? Mas o evangelho aqui, esse evangelho, o 4º capítulo do livro de Mateus, ele é muito bem atualizado aqui para os nossos dias, né? Se tu és filho de Deus, o que mais querem é ver os jovens, por exemplo, se afastando das suas famílias, né? Indo para o mundo que não é legal. Outro dia eu estava escutando não sei se era verdade esse vídeo, eu estava escutando um ministro lá falando que as drogas no Brasil são de pior qualidade. Bom, se ele fala isso é porque ele deve conhecer no sentido de aprender muitas, né? E com certeza por isso ele falou. Mas essa questão de, se tu és filho de Deus, né? Questão de separar a família, né? Separar o filho dos pais, ou as filhas dos pais. Ou então transforma isso aqui em pão, né? Em comida. Você aceitar qualquer coisa, né? Porque a gente depende, a gente precisa comer também. Mas você vai comer qualquer coisa, a gente às vezes não observa o que realmente a gente está ingerindo, né? E a questão de nos deslumbrarmos com este mundo, né? Porque é bonito, mas é para nós aproveitarmos, mas não é para a gente cultuar esse culto às cidades, aos lugares, às coisas, à nossa vida, ao nosso corpo, ao nosso estilo de vida, a cultuar os ídolos do mundo, os esportistas, os sacerdotes, os políticos. Não é para a gente cultuar. Então, esse é o ensinamento deste 4º capítulo de Mateus. Falei demais. Então, aproveita. Se tu não és inscrito, inscreva-se neste canal. Aciona aí os balangandãs da Dona Francisca e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. O meu grande abraço, meu beijo para vocês que entraram, novos inscritos, para vocês que já estão aqui. Olha só, gente, nós estamos numa comunidade que está crescendo a cada dia, né? Muito obrigada a todos vocês. A responsabilidade cresce, né? Quando as coisas começam a crescer, o trabalho começa a aumentar e a responsabilidade também, tá bom? Eu desejo que vocês tenham uma boa semana. Continuem aí firme e forte. Se você não está orando, né, fazendo quarentena, quaresma, não tem problema. Você reza do seu jeito, você ora do seu jeito, você cultua o seu Deus do jeito que você quiser. Eu falo isso porque às vezes eu também tenho uns shots aí que eu coloquei lá com a música do Zeca Pagodinho e ele interpretando, né, a religião dele. E como eu tenho muita gente aqui do candomblé, da Umbanda, de outros segmentos da matriz, das religiões de matriz africana, então eles compreendem bem, eles sabem que eu conheço um pouco das coisas, então eu coloco eles, não tem problema nenhum, eles sabem que eu tenho todo o respeito em relação a tudo isso, tá bom? Principalmente em tudo que fala do sagrado, porque nós somos sagrados, né? Então, não importa como você vai cultuar esse Deus único, um e único, porque por mais que a gente dê nomes para Deus, mas ele é um e único, não tem jeito. Mesmo Deus que fez alguém que é do budismo, fez a mim, a mesma concepção que aquela pessoa tem carnal, assim, biologicamente, como foi feito, o DNA, todas essas coisas. A pele, ela tem pele, eu também tenho pele. Enfim, os órgãos funcionando, entendeu? Então, é um ser supremo, um criador que fez a todos nós. E aí a gente cultua ele como a gente quiser. No budismo, de uma forma, né, conceitual diferente, ou no judaísmo, ou no cristianismo, ou
enfim, zoroastras, ou, enfim, gente, tá? Deus pode se manifestar como Ele quiser, Ele é Deus, né? Ele se manifesta da forma que você nem imagina, né? A gente não pode limitar a Deus, tá bom? Um beijo para todos vocês. Já falei demais. Olha só, 59 minutos, 59 e 52. Tchau, tchau.